Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Patrícia Lisboa, participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, e fui convidada pelos nossos irmãos da ABBM para fazer hoje a palestra de forma virtual. Meu muito obrigada a esses irmãos da casa ABBM, que com todo carinho me convidou e estou aqui com todo o amor para trazer, mais uma noite de estudos, de reflexões, de aprendizagem, para nos fortalecermos cada vez mais. E assim, eu peço a todos que me acompanhem, Não coloquei o slide, mas me acompanhem a leitura da página de preparo de ambiente, como nós sempre fazemos em todas as reuniões. Nós vamos ler a página de preparo de ambiente, é deste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página que caiu foi o capítulo 161, Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios, congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. E de uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sob o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? E assim, convido a todos para fechar os olhos, para unirmos os nossos pensamentos e falar com Deus, com nosso Pai, que é de toda bondade, de todo amor para com seus filhos. Falar com Jesus, nosso irmão mais velho, nosso mestre, nosso modelo e guia. Agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos, aprendendo, Jesus, a nos tornarmos espíritos melhores, mais compreensivos, mais amorosos. Te pedimos, querido amigo, que tu estejas sempre conosco, nos fortalecendo,
nos amparando. E ainda pedimos aos mentores das nossas casas, esses espíritos tão benevolentes que nos ajudam em todas as nossas situações, que são o Dr. Bezerra de Menezes, o nosso querido Fabiano de Cristo, e a toda essa falange de espíritos benfeitores que ajudam e orientam no globo terrestre a todos nós que nos encontramos temporariamente encarnados. E assim, Jesus querido, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, te pedimos que tu continue amparando a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que se encontram aqui na Terra e ao entorno dele. Obrigada. Damos por iniciado na noite de hoje, com muita alegria em nossos corações, os estudos com muita paz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, nós falaremos, fomos convidados, né, para falarmos de um espírito muito evoluído, um espírito que vem de várias encarnações. E o tema de hoje é as vidas passadas do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, daquilo que nós até hoje temos conhecimento, né? Não são todas as encarnações que nós iremos apresentar aqui, porque nós não temos todas elas, né? Então, dentro dos estudos que nós fizemos, do que nos foi trago através de leituras, né, de livros, de psicografias, né, de vários irmãos que nos trouxeram as informações da vida desse ser tão iluminado, tão querido das nossas vidas. E aí, nós vamos pedir que vocês acompanhem aí o próximo slide, que eu tentei colocar assim, cada vida do Dr. Bezerra de Menezes quanto espírito, né, nas situações que foram trazidas até nós. Vou colocar aqui o segundo slide. Vai aparecer para vocês aí. Isso. Nessa época, o nosso querido espírito Bezerra de Menezes encarnou como Zaqueu. E ele encarnou na época de Jesus, lá em Jericó, em Jerusalém. E Zaqueu, ele era um publicano, um arrecadador de impostos. Era um homem, assim, detestado por toda a cidade. Por quê? Porque ele cobrava impostos. E quem que, agora no ano de 2023, a gente não gosta também, né, de pagar. E naquela época também não se gostava. E muitos viam Zaqueu como um avarento, como um rico que possuía muitas riquezas e que não dividia, era só para ele. E Zaqueu, sua mulher e seus filhos acabavam que viviam isolados da vida social, por conta desses rótulos que tinham sido criados, né, desse personagem na época Zaqueu. Mas Jesus viu nele um homem rico, mas não rico de coisas materiais, rico com um nobre coração, com uma alma boa, né? E como sempre, Jesus conseguia enxergar além do que a gente enxerga. E vou trazer aí no slide terceiro, Zaqueu fica sabendo, né, que existia o Rabi, né, da Galileia, a quem chamavam de Jesus, que chegaria à cidade. No slide 3, vocês vão ver comigo. E aí, ele pensa, poxa, como eu vou conseguir falar com Jesus? Esse Jesus que para ele parecia irreal, alguém amar tanto assim, né? Dentro do coração de Zaqueu, ele pensava assim, como alguém pode admirar tanto? Como alguém pode amar tanto? E ele ficou sabendo que Jesus
comia com os pecadores, quer dizer, Jesus não tinha rótulo, não tinha preconceito, e que até palestrava com os publicanos. E isso tocou-lhe no coração dele, que ele chorou, né? Como a gente vê nos livros, interiormente. Então, isso tocou muito fundo no coração de Zaqueu. E no íntimo, ele acreditava que Jesus realmente era o Messias, né? Que Jesus conseguia alcançar os corações. Então, ele era diferente, né? E é diferente mesmo. E aí, Zaqueu tentou, de qualquer forma, encontrar com Jesus. Mas, segundo relatos, Zaqueu, ele tinha uma estatura mediana para baixo, então ele era um homem pequeno. E aonde Jesus passava, ia aquela multidão, né? Que já estava próximo aí da Páscoa, da crucificação dele. Aí ele, como eu vou conseguir falar com Jesus? Ele queria somente ver. Falar, ele achava impossível falar com Jesus, ele só queria ver Jesus, esse homem que tinha tanto amor. E aí ele teve a ideia, dentre outras formas que relatam os livros, ele teve a ideia de subir numa árvore, que aí ele teria uma visão melhor, né, de Jesus. E aí tem o nosso relato, que quando Jesus chegou àquele lugar, levantou-se os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. E aí a gente fica tentando imaginar como que internamente Zaqueu estava, que para ele era uma honra Jesus falar com ele e ainda se hospedar. Ele desce com tanta alegria daquela árvore e, né, leva Jesus e os discípulos até a casa dele. Só assim que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, botei até um asterisco aí ao lado do nome Zaqueu, para fazer esse comentário, porque o trecho é um pouco grande e, né, o nosso tempo um pouquinho curto. Os discípulos começam a se questionar com Jesus. Como pode, Jesus, né, a gente se hospedar na casa de um rico, de um avarento, de alguém que cobra impostos, que é alguém que não tem, né, piedade, enfim. E aí Jesus, no momento em que Zaqueu se afasta um pouco, Jesus pede que os discípulos tivessem calma, paciência, que no final tudo ia ser esclarecido. E voltando, Zaqueu levanta-se e diz ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se defraudei a alguém, restituo-lhe o quádruplo. E disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, a gente vai vendo o quanto de significado tem essa passagem de Jesus se hospedar na casa do Zaqueu. Ali, ele já conseguiu motivar o Zaqueu para essa transformação, que hoje a gente fala tanto da reforma íntima, né? De Zaqueu foi de imediato. A gente ainda custa, né? Mas de Zaqueu foi de imediato. Por ele receber Jesus, ele já foi motivado, ele já foi sensibilizado. E aí a gente vai ver mais à frente, após esse contato com Jesus, como Zaqueu ficou, né? Nesse próximo slide, eu coloquei assim: após o encontro com Jesus, Zaqueu desligou-se das funções aduaneiras, que eram aquelas funções que ele fazia a cobrança e que não era bem visto, né? Para poder acumular até alguma fortuna, alguma riqueza, e que ele já ali, a partir do encontro com Jesus, ele já viu que não tinha tanto significado. Deu realmente parte dos seus bens, ou seja, aquilo que ele prometeu, que falou junto com Jesus, ele cumpriu. Reservou o necessário para a sua manutenção, quer dizer, nada de supérfluo, viu realmente o que precisaria para se manter e o restante ele doou. E passou
acompanhar os discípulos. E aí, nesse livro, Ressurreição e Vida, também comenta a fala de Zaqueu. Não, eu não o abandonei jamais. Desde aquele dia que passou por Jericó, segui-o. E o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Então, ele passa realmente a seguir Jesus. E ainda tem esse trecho que eu achei muito bonito. Ele compreendeu as minhas necessidades morais de estímulo para o bem, o meu aflitivo desejo de ser bom, e conquistou-me, assim por toda a consumação dos séculos. Ele passou a viver a mensagem de Jesus com toda a sinceridade da sua alma generosa e fraternal. Desencarna num incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças de sua igreja. Aí eu vou voltar para a tela grande, só para eu abrir um parênteses aqui para vocês. Jericó, né, que é essa cidade onde tudo aconteceu, junto com Zaqueu, ela também foi uma cidade onde conseguimos perceber com alguns livros que a gente vai lendo que Jesus, que essa cidade de Jericó, ela teve muito impacto, teve muitos fatos importantes que aconteceram, né? E um desses foram parecidos, vamos dizer assim, que é Zaqueu e Bertimeu. Por quê? Zaqueu, ele era cego da alma, vamos dizer assim, de dentro dele, mas ele tinha essa vontade de querer seguir, né, para o bom, para o bem, para ajudar. Só que ele ainda era cego das coisas materiais. E Bartimeu, ele era cego do olho físico. E Jesus faz, vamos dizer assim, os dois despertarem, né? O Bartimeu volta a enxergar e o Zaqueu volta a realmente ser aquele espírito, despertar o espírito que ele realmente desejava ser. Então, Jericó, né, tem esse marco, vamos dizer assim, na vida desses dois espíritos, né, e que nos traz de exemplo também. E aí, seguindo o slide, para a gente poder ter o acompanhamento, nesse slide 6, nós trouxemos também como forma de pesquisa, porque a gente lê muito o quê? Nos livros espíritas, né? A gente acompanha na FEB, a gente acompanha em outros canais de circulação do espiritismo. Mas esse historiador, Clemente de Alexandria, ele também traz uma informação histórica, né? No que ele deixa registrado no seu livro, que é o Histromata, aonde ele afirma ter sido Zaqueu, chamado de Matias pelos apóstolos, e ficado no lugar de Judas Iscariotes após a crucificação de Jesus. Então, aí a gente vê que é um dado histórico, né? Aonde Zaqueu, com essa transformação interior que houve nele, os apóstolos, como ele passou a seguir Jesus, os apóstolos também passaram a chamá-lo não de Zaqueu, mas de Matias, pela sua transformação. E quando Judas, né, comete o suicídio após a crucificação de Jesus, ele passa a ser, que tem até isso muito bem colocado também no livro, 13º Apóstolo, é como ele fosse o 13º apóstolo, né? Desencarna Judas e ele fica no lugar do Judas Iscariotes. E ainda vem mais uma informação que, posteriormente, já chamado como Matias, esquece, o Zaqueu ficou para trás, agora ele era o Matias. Ele atua na Casa do Caminho, que foi fundada lá por Pedro. E depois ele também atua em 2 outras casas de benefícios, né? Que é a casa, uma lá na Cesareia e a outra na Etiópia, aonde ele desencarna tentando salvar as crianças que estavam lá, né? Por causa de um incêndio que estava tendo. E aí a gente vai observando que todas essas casas,
mais à frente a gente vai ver que teve outras. Qual era o objetivo sempre dessas casas? Essa daí a Casa do Caminho, né? Depois a Casa dos Benefícios. Qual era a finalidade dessas casas? Como eu coloquei aí, abrigar os desvalidos, os doentes, os pobres, os oprimidos, os perturbados, os que não eram aceitos pelo mundo da época, né? E aí, passando um pouquinho mais à frente, a gente vai ver uma outra encarnação do espírito de Bezerra de Menezes, no qual ele vem no século I, se chamando Lisandro, né? Ele nasce em Jerusalém, foi um essênio, e nesse livro, A Grande Espera, são retratados momentos históricos, né? Dos essênios do cristianismo no século I. E as informações que eu consegui pegar do Lisandro é que ele também encarna na mesma época do Eurípides Barçanufo, né? Que na época se chamava, era um essênio também, que se chamava Marcos, e que os dois tinham grandes amizades. E aí a gente para e vai observando o quanto esses espíritos evoluídos que nos trazem tantas mensagens, tantos ensinamentos, já vinham de outras épocas, já, né, ligados, um ajudando ao outro nessa escala de evolução. E isso é muito, muito bom. No próximo slide, nós veremos também duas encarnações, né, do nosso querido Bezerra de Menezes, também muito bem retratado no livro Ave Cristo. Quem ainda não leu, tiver a oportunidade, né, um dos romances do Emmanuel, do nosso querido Emmanuel, é muito bom. E ele encarna como Quinto Varro, Corvino, e depois como Quinto Celso. Isso no século III, no século III, né? Ele nasce na cidade de Lyon, antiga Gália romana, hoje França. Foram realmente duas encarnações sucessivas, né? Como eu comentei, Quinto Varro e Quinto Celso. Ambas as encarnações com qual objetivo? De regenerar a alma retardatária de Tassiano, que na época era seu filho espiritual. E ele já se predispondo, né, a ajudar, mesmo com todo o sacrifício, mesmo com toda a renúncia. Quem tiver um tempinho, puder ler ou ouvir também, né? A gente tem muitos livros que são falados agora e que a gente consegue entender até um pouquinho mais profundamente do quanto foi importante essas duas encarnações do espírito Bezerra de Menezes. Ele, quanto Quinto Varro, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi julgado como feiticeiro e ele é condenado à morte pelo Gládio. Só que nesse meio tempo, o Tassiano, que era filho dele, físico, né, da época, ele ajuda depois de uma série de doenças, de problemas que ele passa, e depois ele descobre que era o filho dele mesmo. E no momento que o Gládio era uma faca, como se fosse uma espada de duas pontas. E no momento que a pessoa é condenada à morte, e segundo a tradição, se esse Gládio falhar por 3 vezes, ele é como se fosse absolvido. Só que foi 3 vezes que foi falhado para ele ser morto, né? Vamos dizer assim. E aí ele descobre que ele era o pai. O Tassiano, quem manda, né, matar, e descobre que ele era o pai. E mesmo assim ele não volta atrás, sentencia realmente a morte do Quinto Varro. E na espiritualidade, o espírito de Quinto Varro, né, o espírito de Bezerra de Menezes, pede para retornar de novo, para tentar resgatar. E em pouco tempo ele retorna no corpo de Quinto Celso, né? Só que ele fica sendo um filho adotivo do Tassiano, e aí Tassiano começa a ser mais trabalhado em relação ao cristianismo, fica ouvindo mais sobre as falas cristãs e acaba cedendo e virando um cristão. E nessa época, pai e filho, né? Ou seja, o pai que Tassiano e o filho, a segunda encarnação do espírito Bezerra de Menezes, morrem juntos
como cristãos. E aí a gente vai vendo, fazendo um comparativo do primeiro e do segundo, da primeira e da segunda vida de Dr. Bezerra de Menezes, do espírito Bezerra de Menezes, a gente vai vendo que tudo tem o quê? Muita perseverança, muita dedicação ao próximo, muito amor, muito perdão, né? Com tudo que ele sofreu, a gente vai ver que ainda tem mais encarnações aí, né, para a gente acompanhar, mas tudo focado em ajudar ao próximo, com essa resignação desse espírito tão superior. E aí a gente tem mais à frente, no slide próximo, nós vamos ver a vida desse espírito chamado, encarnado, Parmênio. E ele nasceu no século V, no século V. Ele foi abandonado pela família, que era anticristã. Num determinado momento, ele foi abandonado. Ele nasceu na cidade de Ostia, na Itália. Ele era um homem piedoso, não só porque ele acreditava e abraçava o cristianismo, não. É porque, por coincidência, ele também se dedicara a uma sustentação de uma casa rústica, mas que hospedava o quê? Os doentes, os aflitos, os infelizes, o que o mundo, na época, não era aceitável. E ele abraçava toda essa população de pessoas carentes, né, e que não eram acolhidas pela sociedade. E aí ele monta a Casa dos Benefícios, que se localizava em uma pequena colina no ano de 513, num povoado da Pacidônia. E aí a gente vai observando que todas essas casas dos benefícios, né, a Casa do Caminho, qual o fundamental dela? Era uma escola e um lar, o templo e o recanto de cura de centenas de pessoas dos mais diversos níveis sociais. E aí eu fui botando alguns nomezinhos, mas eu vou contar muito, muito bem rápido aí, uma síntese da síntese. Está no livro também, Queda e Ascensão da Casa dos Benefícios, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio Dr. Bezerra de Menezes. E aí, lá nos conta que próximo a esse povoado da Pacidônia, existia também um castelo onde duas irmãs, que eram gêmeas, idênticas, fisionomias idênticas, porém de personalidades muito diferentes. Uma era totalmente boa, a outra era totalmente, né, amarga, ruim. Uma gostava da natureza, olhava o lado bom, positivo, a outra totalmente criando intrigas, né, sempre fazendo maldade. Então, eram personalidades totalmente diferentes, porém idênticas. E aí, a Cecília se casa com o Coroliano Rufus. E após o casamento, eles têm um filho que se chama Pompílio. Nesse meio tempo, aparece o Apio Cláudio, que é apaixonado pela Cecília, mas ela não sabia, né, desconhecia esse fato, e continua casada com Coroliano Rufus. E nesse meio tempo, o esposo precisou fazer uma viagem para poder a trabalho para resolver outros assuntos. E o filho Pompílio fica muito doente. Aí ela fica sabendo, através dos serviçais, que tinha uma casa próximo dali que era um recanto de cura. E ela, quanto mãe, né, naquele afã de ajudar, de querer realmente a cura do filho, o que ela faz? Ela pega o filho e vai até essa casa. Só que a Ceres, por ser muito vingativa, invejosa, ela dá uma festa na qual, regada de muita bebida, de muita orgia, de coisas realmente que não eram boas, né? E ela realmente fez essa festa e se envolve, né? Tem um envolvimento amoroso com o Apio Cláudio. Assim que o esposo retorna, descobre que teve essa festa, e os serviçais ficaram em dúvida se tinha sido a Ceres ou a Cecília que estava envolvida com o Apio. E naquela revolta que o esposo fica,
decide ir atrás dela e coloca fogo na casa dos benefícios do irmão Parmênio, aonde ele desencarna junto com a Cecília, a filha, o filho, né, Pompílio, e entre outros irmãos que estavam lá em tratamento. E aí, realmente, destruindo toda a sua obra. E aí, meus irmãos, voltando mais uma vez, olha a dedicação que ele teve nessa encarnação, um lar que ele sempre se propondo a abrir e manter para ajudar, para curar, para acolher, com muito amor sempre, resignado de tudo e com todos os obstáculos pela frente, né? A família abandonando, ele sozinho lá trabalhando, e mesmo assim ele cumprir a sua missão nessa época. O próximo slide que nós vamos ver é a próxima encarnação, que também do espírito Bezerra de Menezes. Ele vem como Carlos Felipe I, isso já no século XVI, na França. Está nesse livro, Nas Voragens do Pecado, né, da nossa querida psicografia pela nossa querida Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Charles. Ele vem, nessa época, já como médico e filantropo. O que a gente tem também de informações é que a própria Ivone Pereira de Amaral relata que ela, nessa época, se chamava Otília e que também era filha do Bezerra de Menezes e que vem a desencarnar junto com ele nesse massacre que houve, que é a matança da noite de São Bartolomeu. É um fato realmente histórico que a gente acompanha, que tem realmente nos livros de história, né? E dessa encarnação que nós temos realmente dele, dessa época, é somente essas informações, para poder a gente sintetizar bem, né? E aí, para o próximo slide, a gente vai acelerar um pouquinho, por conta do nosso tempo. O nosso slide número 11, vocês vão ver essa reunião que houve na espiritualidade antes da encarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Então, lá na espiritualidade, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Convido também a todos que ainda não leram para ler. É maravilhoso. A gente consegue entender que o Brasil não foi descoberto por acaso. Em vez de ir para um local, foi para o outro. Não, já estava tudo programado, tudo organizado, lá desde a espiritualidade. E aí diz assim: houve na alocução de Ismael uma breve pausa, porque estava tendo uma assembleia de todos aqueles espíritos benevolentes, né? Depois, encaminhando-se para dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadez dessa missão. Se a tua luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí, há algum tempo, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. E aí a gente já entra no próximo slide na encarnação do Dr. Bezerra de Menezes, que é a mais recente, que foi no século XIX. Ele nasce numa família católica, apostólica, romana, bem rigorosa em termos de disciplina, né? Tanto da parte de religiosa quanto da parte mesmo de educação familiar, né? Sempre ali bem rígido. Ele nasce no Brasil, no estado do Ceará, Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, no dia 29 de agosto de 1831. Filho de Antônio Bezerra de Menezes, capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional. E
de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. E o que ele foi, né? Ele foi médico, ele foi militar, ele foi escritor, ele foi jornalista, filantropo e político, né? Então a gente já vai vendo a grandeza desse espírito, de tudo que ele foi percorrendo até chegar Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E aí a gente vai ver no outro slide um resumo assim bem rapidinho da sua infância e da sua juventude. No ano de 1838, ele ingressou na escola pública lá em Vila do Frade. No ano de 1842, prosseguiu os seus estudos na Vila da Maioridade, que é na Serra do Martins, Rio Grande do Norte. Conta-se que a família teve que se mudar por conta de perseguições políticas e dificuldades financeiras. A família também era muito conhecida, né, na região, e tinha juízes, tinha também partes políticas assim envolvidas, e por perseguições eles tiveram que se ausentar. No ano de 1844, com 13 anos de idade, substituiu por vezes o professor nas aulas de latim. Olha a inteligência de um menino de 13 anos de idade, carnal, né? Fora o espírito que já vem com essa bagagem maravilhosa. E no ano de 1846, ele completou os estudos preparatórios no Liceu de Ceará. Só que ele tinha um sonho. E qual era esse sonho? A gente vai ver no slide a seguir. Ele tinha um sonho desde pequeno de ser médico. Só que, para ele ser médico, ele teria que vir para o Rio de Janeiro para estudar na Faculdade de Medicina. Então, em 5 de fevereiro de 1851, com 19 anos e meio de idade, com a quantia de 400 mil réis que seus parentes lhe deram para pagar a viagem, partiu para o Rio de Janeiro para fazer o seu curso de medicina. Aí, meus irmãos, a gente vai vendo o quanto esse espírito foi perseverante, o quanto ele já tinha dentro dele, já fortalecido essa coragem para seguir, para se mudar da onde ele estava, né, no seio familiar, para ir para um outro estado, sozinho, com 19 anos e meio, com pouca quantia financeira, né, e ter que alugar, sobreviver sozinho pelo seu sonho de se tornar médico. E aí a gente vai ver como foi essa carreira de medicina no próximo slide. Ele inicia o curso de medicina no Rio de Janeiro no ano de 1851. Só que para prover, ou seja, para ele conseguir se sustentar ali com os seus estudos, ele dava aulas de filosofia e de matemática. Aí eu vou abrir um parênteses aí que eu botei até um asteriscozinho. E tem vários casos de Dr. Bezerra de Menezes, né? Vários momentos, mas não deu para trazer todos aqui. Mas eu botei esse asterisco aí na palavra matemática para lembrar que tem um fato que ocorreu, que quando ele fazia essas aulas extras, assim, dava aulas extras para poder pagar aluguel, comprar alguma coisa, sobreviver, né? Porque ele estava fazendo faculdade ainda não estava formado, ele tinha que sobreviver. E aí bateu à porta dele um aluno, se dizendo aluno, que ele precisava ter aulas de matemática com o Dr. Bezerra. E como faria isso? Ele poderia pagar adiantado e depois ter tantas aulas, e acordaram ali que ele iria dar aula de, vamos dizer assim, de reforço para esse aluno, e o aluno, já adiantando, pagou as aulas todas que teria com o Dr. Bezerra de Menezes. Bem, e o fato é que esse aluno nunca mais voltou. Ou seja, com toda certeza, a espiritualidade amiga, né, já fazendo de tudo para amparar esse espírito que tinha essa missão nesse momento, né? E com todas as dificuldades da época, ele teve esse acolhimento, né, da espiritualidade, fortalecendo ele na
na sua missão. E em 1856, ele realmente conclui a faculdade, graduou-se em medicina, com uma tese que ele abordava em relação aos estudos ao cancro, né, do cancro, que é do câncer. E em 1858, ele torna-se assistente do Corpo de Saúde do Exército e é nomeado capitão-tenente. Eu não sei se essa outra imagem aí ao lado vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler, porque saiu até nesse finalzinho do mês de agosto, que é a homenagem que se faz ao Dr. Bezerra de Menezes pelo nascimento dele. E aí na FEB, a gente vê muita... acompanha, né, a FEB, e ela trouxe esse... que também tem no livro, mas eu achei interessante trazer para a gente, o pensamento e a maturidade que o espírito do Dr. Bezerra de Menezes já tinha em relação à profissão ser médico. Ele colocou assim: o médico verdadeiro é isto, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalho e achar-se fatigado, ou por ser alta à noite, mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que, sobretudo, pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. E a assinatura aí, Bezerra de Menezes. Então, ele já tinha a consciência, né, do seu dever quanto médico, de ajudar. Ele vem com essa missão de ser médico para ajudar, né? E aí, no próximo slide, a gente vai acompanhar os matrimônios do Dr. Bezerra de Menezes, que é no slide 17, aonde... Não, eu acho que é no anterior, eu acho que eu cliquei um a mais aí, deixa eu voltar aqui. É no matrimônios. Isso, nesse daí, cliquei certinho. Matrimônios. O primeiro casamento dele foi em 6 de novembro de 1858. Ele casou-se com Maria Cândida de Lacerda, que veio a falecer em 24 de março de 1863. Então, meus irmãos, quando ela desencarnou, eles não tinham 5 anos de casado, tinham 4 anos e pouco. E deixou 2 filhos, um com 3 anos e o outro com 1 ano de idade. Então, aí a gente já vai vendo a dificuldade, né, de tudo que ele veio passando e ainda mais de perder a esposa que amava, a família que ele tinha acabado de constituir. Aí eu ainda boto um asterisco. Nessa época que ele perdeu a primeira esposa dele, ele ficou muito abatido, ficou muito triste, e ele que sempre gostava de escrever, gostava sempre de ler, né, de estar sempre conversando, ele se abateu de tal forma que ele ficou muito apático, né, muito para baixo, muito tristonho, não é por menos, não é para menos. E aí ele ganha de um conhecido a Bíblia. Só que ele olhou a Bíblia e ele falou: olha, eu não estou com vontade de ler, por que eu vou ler a Bíblia? Né? Uma coisa assim, muito grande. Mas aí ele começou a desfolhar a Bíblia. E aí tinha algumas ilustrações. E ali ele foi lendo, ele leu a Bíblia toda. Isso lhe deu uma força. Ele leu e por dentro dele ele pensou: eu creio em algo além disso. Não uma fé imposta, é uma fé racional, né? Uma fé realmente religiosa que me traga o raciocínio, uma fé ele já traz essa fé racional, né? Então ele já desperta e já se pergunta: mas aonde eu vou encontrar essa fé? Quer dizer, já estava dentro dele fervendo, né, o que realmente ia despertar para o espiritismo. E no segundo casamento, ocorre no dia 21 de janeiro de 1865, onde a sua segunda esposa, a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, vinha ser irmã por parte de mãe da primeira esposa dele.
e ela quem já cuidava dos seus filhos desde que ele perdeu a esposa, né? E com essa segunda esposa, ele teve mais 5 filhos. Então, no total, ele teve aí 7 filhos, né? E aí, nós vamos ver no próximo slide a carreira política, né? Vamos passar assim bem rapidamente, porque foi justamente por esse respeito que ele tinha e esse reconhecimento de amigos, né, de vizinhos, que levaram ele a ser político, né? Porque ele definia a política como uma ciência que podia criar o bem, né? Mas o bem de quem? O meu bem, o bem dele? Não, o bem de todos. Ele sempre pensou num todo, num coletivo, na humanidade. E aí ele elegeu-se vereador no Rio de Janeiro em 1860, né, pelo Partido Liberal. Em 1865, pela 4ª vez, ele é nomeado candidato com um grande triunfo, ou seja, fazia realmente o papel dele quanto político muito bom. Em 1867, ele foi eleito deputado-geral, que hoje em dia a gente fala deputado federal, né, pelo Rio de Janeiro. Em 1865, ele atingiu o fim das suas atividades, né, na vida parlamentar, atuando aí mais ou menos em torno de 30 anos. E como nós falamos lá no início, ele, né, de todas as funções que ele exerceu, ele foi escritor. Então, tem vários livros dele, mas no próximo slide a gente vai ver a capa de um dos livros dele, que é o livro A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Isso, meus irmãos, em 1869. Então, assim, o pensamento que ele já tinha de abolir a escravidão, vamos dizer assim, mas sem prejudicar o todo, a nação. E aí tem um comentário que, em sua carreira política, escreveu um artigo sobre a importância da abolição da escravatura no Brasil e medidas que o governo deveria tomar, né, após a libertação dos negros. Então, ele já tinha isso dentro dele como uma cautela, como uma ajuda ao próximo para, vamos dizer assim, não desencadear algo ruim para a humanidade, né? Então, ele já pensava sempre, a sua consciência já cobrava sempre que fizesse para com todos. E no próximo slide é o despertar dele para o espiritismo. E como isso aconteceu? Esse doutor Joaquim Costa Travassos, foi ele quem fez a tradução do livro O Livro dos Espíritos, isso lá em 1875. E ele conhecia Dr. Bezerra de Menezes e lhe dá uma amostra, né, um livro, né, um exemplar. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, que era católico, né, recebeu, e como ele trabalhava na cidade e morava na Tijuca, era mais ou menos 1 hora de viagem aí de bonde. E aí, como diz o relato, né, embarquei com o livro e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora Deus, não irei de ir para o inferno por ler isto. Depois é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado tantas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Assim que ele perdeu a primeira esposa, como eu falei, que ele ganhou a Bíblia e leu, né, de uma ponta a outra, ele fez isso com o Livro dos Espíritos. Ele leu com aquela vontade, com aquele afã de querer aprender, de terminar, e aí tem uma fala dele, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita de inconsciente, perdão, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, ele já tinha isso dentro dele e, com o Livro dos Espíritos, fez o quê? Despertar. Isso ele tinha 44 anos de idade.
a gente vai observar que ele teve um papel muito importante no espiritismo. No próximo slide, a gente acompanha, além desta encarnação, ele também ter fundado uma casa, né, de benefícios, que é a chamada Casa dos Benefícios. Ele também atuou em várias coisas do tipo, junto ao espiritismo, na fundação da FEB. Ele cria a Casa dos Benefícios no Rio de Janeiro em 1891, juntamente com o Grupo Espírita Regeneração, que até hoje está lá atendendo, ajudando, promovendo recursos para os menos favorecidos. E aí, qual era o lema? O que ele sempre traz? Qual o propósito? Socorrer e esclarecer irmãos desencarnados, vitimados pelo ódio e pela intransigência religiosa. Socorrer a criança abandonada, o idoso carente, o viajante cansado e oprimido, enfim, de amparo a qualquer sofredor do corpo e da alma. Então, meus irmãos, esse grande apóstolo da caridade, ele esteve sempre ligado ao quê? Ao amor, à assistência física, né? Não somente física, mas também o quê? Da parte espiritual aos irmãos que tanto, né, necessitavam. A gente vê também, no próximo slide, que na FEB ele também teve uma participação muito boa, que é no slide 22, que com o lançamento, entre outras, como eu falei, trouxe só alguns apontamentos, com o lançamento do periódico Reformador, né, que tem até hoje essa revista que nos traz essas informações. Desde 1883, ele passou a colaborar com a redação dos artigos doutrinários. Isso também está registrado lá para a gente no livro Grandes Espíritas do Brasil, né? De Zéius Van Tuyl. E ele também, em 1884, foi fundada a Federação Espírita Brasileira. E Bezerra de Menezes ocupou o cargo de presidente em 1889 e 1895 e vice-presidente em 1890 e 1891. Em 1886, ele passou a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade, fazendo o quê, meus irmãos? Um estudo mais aprofundado acerca dos efeitos físicos. E ele também já começa a fazer, em 1889, como presidente da Casa de Ismael, o estudo mediúnico do Livro dos Espíritos, né, com as sessões que ocorria semanalmente na FEB. Ele também que implanta o estudo sistematizado, detalhado, esmiuçado, parte por parte, de todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, e dentre outras obras, que já fazia esse despertar nele, e ele queria incentivar também os irmãos que estavam à volta para esse despertamento. Aí a gente vai ver no slide 23, que é o próximo, que ele fez essa conversão. O que seria isso? Onde ele se apresentou perante uma plateia, né, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas. Embora ele, como diz para a gente, embora a sua participação tivesse sido marcante até então, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, ou seja, quando ele ganhou o Livro dos Espíritos, ele tinha 44. Com 55 anos de idade, ele faz a declaração de que ele realmente era espírita. Só que isso ocorreu num salão de conferência da Guarda Velha. É uma observação que ele faz realmente uma declaração muito longa, né? Justificando a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Então, ele realmente foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Na época, alguns médicos, alguns irmãos que viviam na parte, assim, vamos dizer assim, da política, mais voltado para a materialidade, achou um absurdo, não, mas nem queria falar com ele, como é que pode ele defender uma doutrina dessa?
Então, a gente vai vendo que também nessa existência ele teve que pôr em prática, né, em prova a sua fé. No slide seguinte, a gente vai acompanhar ele no mundo espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, depois de 3 meses mais ou menos acamado, ele desencarna, né? Ele falece em decorrência de um acidente vascular cerebral. Isso ocorreu em 11 de abril de 1900, quando ele tinha 68 anos. E no mundo espiritual, quem o recebe é Celina. Ela é emissária de Maria de Nazaré e o acordou no mundo espiritual. Aí esse é um trechinho que nós temos com o despertar dele na espiritualidade. Celina fala: a mãe de Jesus pediu-me que você já se encontra na imortalidade. Chegaram seus familiares, confrades e amigos saudá-lo. Murmúrio vindo lá de fora. Celina levantou-me, levou-me à janela. E aí Bezerra pergunta: quem são? E aí Celina responde: os desesperados que você consolou, os espíritos atormentados que você doutrinou, os esquecidos do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que vêm saudá-lo no pórtico da imortalidade. Olha a honra de ser recebido desta forma, o que ele conseguiu somar e levar para a espiritualidade. Por quê? Porque ele foi um homem bom. No próximo slide, eu acho até que eu pulei um slidezinho da onde ele colocou o consultório dele, mas eu comento aqui rapidinho, que era no centro do Rio. E lá ele não cobrava a consulta de quem não podia pagar, né? O paciente ia lá, falava: doutor Bezerra, eu não tenho dinheiro, mas você me atende? O senhor me atende? Ele atendia, ajudava, muitas das vezes até comprava remédio, né, para aquele paciente quando não tinha dinheiro, e estava tudo certo. E aí a gente vai vendo, são esses espíritos também que desencarnaram, que foram saudá-lo na espiritualidade. E ainda é relatado também que ainda tinha alguns pacientes que, mesmo com condições financeiras de pagar, ia lá e dizia que não tinha condições e não pagava. E mesmo assim ele não cobrava. Então foi realmente chamado de médico dos pobres, né? Muitos ainda falam o Kardec brasileiro, esse espírito maravilhoso. E aí, já no slide 25, que é o próximo, que eu cliquei até sem querer aí, ele desencarna, é recebido, né? E continua trabalhando na espiritualidade, não descansou, não, continuou trabalhando. 50 anos de trabalho após o seu desencarne na espiritualidade. Mais uma vez, numa reunião, a Celina, a enviada da nossa mãe Maria de Nazaré, informa a ele que ele está sendo convidado, né, com a autorização da Maria Santíssima, a orbitar em outro planeta, né, vamos dizer assim, para poder ajudar, amparar, porque ele já se encontrava num nível mais elevado e estava sendo convidado. Só que ele, nessa fala que nós vamos ler aqui, ajoelha-se e, agradecendo entre lágrimas a mãe das mães, a graça recebida, suplica-lhe, por intermédio de sua enviada sublime, para ficar no seu humilde posto junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão continuadamente de estima e gratidão. Então, Dr. Bezerra de Menezes abre mão, mais uma vez, de orbitar em outros planetas mais elevados para, enquanto tiver alguém necessitado do seu amparo, da sua ajuda, ele, na espiritualidade, junto
a terra ele estará atendendo. Então, a gente vai vendo o quanto esse discípulo de Jesus, né, enquanto esse irmão já numa espiritualidade mais avançada, o quanto de carinho e de amor tem por nós. E encerrando agora no finalzinho, tem o último slide, no qual eu deixo o meu sincero agradecimento a toda a espiritualidade, mas em especial ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, aonde a gente vê que as encarnações nos inspira cada vez mais o quê? Tomar o caminho do bem, do amor, da caridade, para com o nosso progresso evolutivo através dos nossos irmãos. Até hoje, Dr. Bezerra de Menezes nos ensina, né, por meio de suas mensagens, de que é possível também nós avançarmos e levantarmos voos mais altos como ele alcançou. Por meio de quê, meus irmãos? Por meio do trabalho com sinceridade, perseverança, esperança, alegria e amor. Amor ao próximo, amor para com todos, para com a humanidade. Meus irmãos, encerro aqui essa singela homenagem de um espírito tão elevado quanto o Dr. Bezerra de Menezes. E, como não poderia deixar de agradecer a todos, faremos a nossa prece final, eu só queria mais 2 minutinhos da atenção de vocês. Como nós falamos do médico na sua última existência, me veio a intuição de divulgarmos, através de remédios simbólicos, esses sentimentos que nós temos dentro da gente, de nós. E muitos desses sentimentos, tais como nós temos... Deixa eu botar aqui. O abraço. Façamos do abraço. Esse medicamento aqui para adulto e pediátrico, posologia, doses diárias, sem restrições, indicação para todas as pessoas, medicamento grátis, venda proibida, validade indeterminada e, ser caridoso com todos, em todas as situações. Tem mais um remedinho também que a gente pode desenvolver dentro da gente, oração, uso adulto e pediátrico, posologia 3 vezes ao dia, indicação para fortalecer, curar feridas, acalentar e sustentar na caminhada ou sempre que precisar, pedir e obtereis. Mais um, meus irmãos, perdão, 70 vezes 7 miligramas, uso diário, adulto e pediátrico, posologia, doses 70 vezes 7, ou sempre que alguém lhe magoar. Indicação para curar mágoas, rancores e sentimentos. Mantenha sempre muito bem conservado em seu coração. E, por último, não mais, e vamos dizer assim, o mais importante que nos sustenta, espero que esteja bem legível aí para vocês, é o amor. Olha a dose, 1000 miligramas. Uso diário, adulto e pediátrico, posologia. Doses diárias, de 1 em 1 hora ou como precisar. Indicação para estimular a afetividade, a empatia e a resiliência. Esse medicamento também, meus irmãos, gratuito, hein? É grátis. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso aqui foi só uma forma da gente ver, sentir que realmente somos capazes de estimular todos esses sentimentos que nos avançam, nos estimulam para o bem, para o nosso progresso e automaticamente para ajudar a todos os nossos irmãos. Que possamos, meus irmãos, nos espelharmos nesse espírito
tão benevolente, tão amado e que ainda ampara e ajuda a milhares de casas físicas aqui no plano terrestre. E assim, com muita gratidão, convido a todos para fecharem os olhos, para agradecermos em um só pensamento, agradecer a nosso Pai Celestial, agradecer a Jesus, nosso querido irmão, agradecer a todos esses espíritos, companheiros e amigos que nos amparam sempre, que nos fortalecem para podermos ser servidores fiéis do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecidos estamos, Pai querido, por esta oportunidade de trabalharmos na Tua seara. Que sejamos, Jesus, perseverantes, que possamos vibrar com esse amor, com essa paz, com o perdão em nossos corações, conseguindo, Jesus, alcançar sempre todas as coisas benéficas para o nosso crescimento espiritual, ajudando ao próximo, Jesus, com muito amor e com muito carinho. Querido Jesus, encerramos nesta noite com essa alegria em nossos corações, mas com muita gratidão por mais uma tarefa cumprida e por todas as chuvas de bênçãos que recebemos nesta noite, porque sabemos, Jesus, que um canal, ele consegue irradiar e fortalecer a tua paz, o teu amor. E temos a certeza que o canal desta noite da BBM foi alcançado em muitos lugares no plano terrestre. Obrigada e encerramos mais uma vez a palestra da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Fiquem na paz. Até a próxima.